A paz do Senhor, igreja. Culto de quinta-feira. Quebra de maldição. Vamos falar a respeito? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 27, versículo 6. O tema diz assim: Rebeca e Jacó engana a Isaac. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho: Eis que, ouvindo teu pai que falava com teu irmão, dizendo: Traz-me uma caça e fazei-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve as minhas palavras naquilo que te mando. Vai agora ao rebanho e trazei-me de lá 2 cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-á a teu pai, para que ele coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. Jacó tinha ciência que o que ele estava fazendo, o que estavam tentando fazer, era errado. Mas a mãe o convenceu, dizendo: Seja sobre mim a maldição. E ele foi e fez como a mãe mandou ele fazer. E ele entra enganando o pai, pegando a bênção, né? Mesmo o pai achando diferença, né, entre um e outro por conta da voz, ele consegue enganar o pai e recebe a bênção e sai. Assim que ele sai, o irmão chega e entra com a comida. E o pai pergunta quem é. E ele diz: Esaú, está aqui, vim trazer, né, o guisado. Ele falou: Olha, teu irmão veio aqui, tá? Me enganou e eu o abençoei. E ali, Esaú, ele ficou muito amargurado com o que o irmão fez. Ele se sentiu enganado 2 vezes, por conta da primogenitura e pela bênção agora. E a amargura foi tanto que ele intentou no seu coração que quando o pai morresse, ele mataria o irmão. E comentou com os outros. E ali a mãe ouviu. A mãe ouviu e deu logo um jeito de fazer com que o seu filho querido saísse dali para que ela não perdesse os 2 filhos, que obviamente se matariam, né? Então o que ela fez? Já que Esaú tinha casado com moças ali da terra onde eles estavam e não era do agrado, porque as 2 eram rebeldes, o que ela fez? Falou com o esposo para mandar Jacó lá para as terras da onde ela tinha vindo, lá para o meio da parentela dela, para escolher uma moça lá. E assim o fez. O pai chamou Jacó e o mandou para lá. O abençoou e mandou. No caminho, ele teve um encontro com Deus. Recebeu promessas de Deus. Tá? E chegou lá, conheceu a parentela, o tio. E o tio, Labão, tinha 2 filhas. Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. E Jacó se encanta pela mais nova, né? E trabalhou 1 mês lá pro tio. E aí, resultado, o tio falou assim: Olha, não é porque é meu parente que eu vou abusar de ti, me fala um salário. Como ele havia se encantado pela prima, ele falou pro tio: Olha, trabalho 7 anos para o senhor e o senhor me dá a mão de Raquel em casamento. E todo feliz. Os 7 anos passaram assim rapidinho que ele nem sentiu, porque enamorado, né, de Raquel. Chegou o dia da festa, ele falou do casamento, o tio falou, preparou tudo. E aí, resultado, depois de muito comer, beber, né, vai se consolidar o casamento.
entra para a tenda e acorda no dia seguinte com Lia, a mais velha. E ele se sente enganado, vai falar com o tio. E o tio explica que é costume na terra que a mais velha case primeiro que a mais nova. E o tio faz um acordo com ele, que ele fique aquela semana de núpcia com Lia, e terminando uma semana, ele vai dar também Raquel por mais 7 anos. E ali ele aceita. Ou seja, ele já tinha trabalhado 7 anos, agora ele tinha as 2 esposas, mas teria que trabalhar mais 7 anos para o tio, por conta do segundo casamento. Então veja, durante 14 anos ele trabalha para o tio. Ele não trabalha para ele, trabalha para o tio. Ele cuida e o tio vê que foi muito próspero. Está tendo grande bênção aquele gado, porque ele era pastor, ele cuidava e aquilo só, a riqueza só aumentava. Mas Jacó cai em si que ele precisa fazer um pé de meia para ele e os filhos, porque aí ele já tem filhos, né? E ele faz um trato com o tio, e o tio novamente dá um jeito de dar uma enganadinha, mas Deus entra nesse negócio e o abençoa. Mas o tio novamente dá um jeito de mudar a situação ali. E até que Jacó vê que não tem mais condições. E ele conversa com as esposas e sai fugido dali. Com tudo que ele tem, ele já prosperou, porque Deus, após os 14 anos, Deus já o abençoou grandemente. Aí ele vai voltar para a terra dele, só que tem um problema, né? O irmão queria matar ele quando ele saiu dali, por conta dele ter pego a bênção no lugar do irmão. E ali ele pega as esposas, os filhos e tudo que ele tem. Isso ele já tem gados, né? Servos e servas. E resultado. E agora o irmão queria matar ele. Será que o irmão ainda continua? Vamos saber lá na frente. Deus dá estratégia para ele, né? E ele manda um mensageiro com presentes para o irmão. E o irmão sai com 400 homens ao encontro dele. Ele falou, pronto, morri. Morri eu e meus filhos. Ele separa-se das esposas e dos filhos, deixa para trás e ele vai para frente. E ali sozinho ele vai passar a noite e ele vai se prostrar diante de Deus. Porque ele está com medo, ele está com temor. Que morra ele e os filhos, as esposas. E ali ele começa a fazer com Deus. Ali ele se arrepende de tudo que ele fez, né? E ele fala com Deus. Grande chave, o grande ponto dessa situação toda é o arrependimento. Porque se ele não para aí para se arrepender do que ele fez, tá? Com o irmão, ainda que a mãe tivesse falado para ele, tá? Que ele iria ser... Não iria ser amaldiçoado, a maldição seria sobre ela, não existe isso. Se você fez, tá? Vai ficar ruim. E só tem um caminho. Se você não quiser deixar, tá, essa maldição sobre você e sua casa, você tem que se arrepender. Você tem que se conscientizar dos seus erros e pedir perdão a Deus. Se assim for, até para a pessoa com quem você pisou. Quebra. Muitas vezes a gente vai levando avante, não se arrepende, e a maldição vai continuando e vai alcançando toda a sua casa, tá? Porque se ele não tomar essa posição,
Ele ia continuar preso lá com o sogro e o sogro tirando proveito. E quando ele morresse, o sogro ia tirar muito mais. Entendeu? Voltando, ele teria que enfrentar o irmão. Mas para não morrer, ele teria que mandar presentes. Os próprios presentes já era uma maneira dele procurar se consertar. Falar, olha, eu te lesei, mas eu estou tentando te recompensar com os bens materiais, me colocando como teu servo e te pedindo perdão. Tá? E ele ali vai falar com Deus. Ele manda os homens, mas ele vai ter com Deus. E ali ele pede a bênção de Deus. E termina aí a maldição, não chegou a passar para outra geração, porque ele se conscientizou e se arrependeu. Tá? E eu creio que nessa noite, depois dessa palavra, você vai analisar, tá? E vai procurar. Leia essa história. É uma história, ela é fascinante. Ela é muito instrutiva. De todas as formas, a gente aprende que uma mentira leva a outra, uma maldição leva a outra. E que tudo que você adquire aqui, dependendo da situação, nem vale a pena, porque ele pegou a bênção, mas quase que ele morre. Se a mãe não é mais esperta, ele morreria na mão do irmão, ali, quando o pai morresse. Você entendeu? E ainda assim, o fato do irmão ter saído com 400 homens, eu acho que não foi para falar ser bem-vindo, né? Com 400 homens, eu acho que ia dar ruim, né? Mas, quando ele se arrepende, tá? E fala com Deus, e se conserta com Deus, aí Deus branda o coração daquele irmão. E ele, quase que ele traz essa maldição para ele, toda a casa dele. Nessa noite, é noite de quebra de maldição. Eu creio que ao ouvir essa palavra, e ela está entrando no seu coração, o Senhor já está trabalhando ao seu favor e ao meu favor. Amém? Até aqui falou o Espírito Santo de Deus. Que Deus possa trazer a teu coração aquilo que você precisa e eu, para que nós possamos viver a bênção de Deus grandemente. A paz do Senhor, igreja.